A igreja hoje, ela só chegou onde chegou graças a todas as Martas ao longo dos séculos e Marias que hospedaram, serviram e adoraram Jesus. A geração X era liderada por um título, mas o título já era tolerado mais do que honrado. A geração Y já foi liderada por quem tinha mais conhecimento. E a geração Z é liderada mais por pessoas que eles conseguem confiar. Ou seja, nós começamos a valorizar as outras culturas e as pessoas não sentiam que elas eram apenas toleradas ali, que elas apenas estavam no meio de outras culturas, mas que a cultura delas também teria a sua importância. Nós iríamos aprender. Interculturalidade é isso, eu aprendo com a cultura do outro, o outro aprende com a minha. Nós trocamos conhecimento, nós trocamos informações e o que nós criamos é uma terceira cultura. Não é nem a minha, nem a sua, nem a do outro, é uma sinergia de cultura. Olá família, aqui é Marcos Madaleno, está começando o Inspire Líderes, um podcast da Rede Inspire para líderes, para pastores, onde você vai ter aqui ativação de chamado, onde você tem conteúdo, inspiração, histórias para você aplicar na sua realidade, na sua igreja local. A Rede Inspire acredita que investir em igrejas, investir em líderes, em pastores é um caminho para formar igrejas bíblicas, igrejas saudáveis, assim com recursos e relacionamentos. Nós estamos cumprindo a nossa missão. E nesse tempo aqui, sempre eu começo com uma indicação de uma literatura para você como pastor, para você como líder também, para a indicação da sua igreja. O Peso Invisível da Comparação à Liberdade no Propósito. Um livro do meu convidado, que você vai conhecer daqui a pouco, pastor Sidson Novaes, prefácio de Carlito Paes. Ele vai trazer uma nova abordagem na história de Marta e Maria. Vou ler para você duas frases que me marcaram aqui nesse livro. Algumas vezes, a nossa indignação pode ser uma reação doentia a uma conclusão errada de uma situação. A gente está indignado não é com o fato que aconteceu, na verdade é com uma reação doentia que nós carregamos, que tem que ser tratada. E também aqui na página 49 ele fala: geralmente as pessoas estão com as emoções desequilibradas, elas pensam que podem cobrar dos outros ações que vão tirá-las do sofrimento. Então, uma pessoa desequilibrada está cobrando das outras pessoas algo para tirá-las do sofrimento, enquanto a ação tem que ser dela mesma. Assim como Marta fez com Maria, ela ficou indignada com o que estava acontecendo com ela. Tenho certeza que no tempo que a gente vive, onde muitas vezes o voluntariado e o chamado é confundido com o ativismo, e onde muitas pessoas estão doentes mentalmente, emocionalmente, esse livro é uma grande resposta para você aplicar na sua realidade e também na sua vida ministerial. Os números de pastores que estão com depressão, com transtorno de ansiedade, com pensamentos de morte, são assustadores. Então, quando eu vi o tema do livro, a ideia, eu fiquei assim feliz de saber que é uma resposta importante para o nosso tempo. Eu tenho a alegria de receber aqui um grande amigo, alguém que está com a gente na Rede Inspire desde o começo, que foi responsável também para abrir as portas dessa rede de conexão, de recursos, de relacionamentos para Portugal e para a Europa, por meio da igreja que ele lidera, que é a MCI. Ele plantou a MCI há 30 anos atrás e hoje ela está em 4 continentes, em 10 países, abençoando pessoas e formando líderes, que é uma paixão que ele tem ao redor do mundo. Ele é casado com a pastora Kênia, é pai de 2 filhos, o Lucas e o Mateus. Mateus esteve com a gente aqui no IC College, nos abençoou demais. Queria que você recebesse aí, com alegria, pastor Sidson Novaes. Que bom te receber aqui, meu amigo. Olá, Marcos, que alegria estar aqui com você, bom demais. Você é uma bênção para nós, tem sido uma bênção para nós em Portugal. Cada vez que você lá vai, você nos enriquece com tantas coisas novas, pastor super criativo, e da última vez levou para nós o Velos, né? Bênção demais. Temos muito a agradecer a sua vida. Quanta história a gente tem junto, né? É verdade, é verdade. Sou muito grato pela sua vida, pela sua família, que é uma bênção, pela igreja MCI. E por onde você anda em Portugal, sabe, esse nome aqui, ó, Sidson Novaes, abre portas. Os pastores portugueses, os pastores brasileiros realmente o têm em alta conta. E uma história assim não é fácil de ser construída. Ao longo de muitos anos, né? Exatamente. E assim, eu saí muito cedo, né, do Brasil para Portugal. Eu me tornei um missionário transcultural.
no mês que eu completei 23 anos de idade. 23 anos? Quando eu fiz 23 anos de idade, eu estava com a mala pronta para ser um missionário transcultural em Portugal, numa época em que a imigração brasileira ainda era pequena, comparada a agora. Haviam poucos brasileiros, né? Nossa igreja começou com portugueses lá, e depois, com a imigração brasileira, a igreja cresceu maioritariamente com brasileiros. Mas, assim, é uma história interessante. Eu era recém-casado, é uma história engraçada, porque eu com 1 ano de casado, já estava me preparando para ser missionário, eu e minha esposa. E quando nós chegamos em Portugal, foi nos visitar um pastor, líder de uma agência missionária. E ele começou a conversar comigo e com a minha esposa. E nós estávamos assim num grupo, né, de comunhão, e ele perguntou assim, mas vocês têm quanto tempo de casados? Aí nós dissemos, olha, nós temos, com 1 ano e meio de casados, saímos do Brasil, com 18 meses de casados, saímos do Brasil, estamos aqui há 3 meses em Portugal. Ele olhou assim e falou assim, quem deixou vocês fazerem isso? Aí ele disse que as estatísticas sobre missões, elas alertam que recém-casados não deveriam fazer mudanças tão bruscas. E porque já as mudanças do casamento, de alguém que é recém-casado, e ele ficou aflito, ele falou assim, vocês estão bem? E não sei o que, alguém está acompanhando vocês e tudo. E depois eu percebi que realmente o que ele falou fazia sentido, porque eu estava construindo no início vida a 2 com a minha esposa, e nessa construção inicial de um casamento nós entramos numa aventura louca de fazer missões num lugar. Na época Portugal tinha apenas 0,8% de cristãos evangélicos e 92% de católicos. E o seguinte, nós realmente ali éramos considerados como seita em Portugal, e realmente assim, não havia uma perseguição tão assim, vista aos olhos nus, mas ali bem sorrateira havia um tipo de discriminação, perseguição, por eu ser pastor, né, evangélico e tudo. E realmente, ou seja, muitas dificuldades no início da obra, quebrando pedra mesmo em missões, e isso recém-casado, ao mesmo tempo construindo um casamento. Mas olha, eu reconheço que o que aquele pastor falou estava correto, mas Deus usou isso para fortalecer a minha unidade, com a minha harmonia com a minha esposa, e isso sempre foi benefício. Ou seja, hoje somos casados há 32 anos, e o nosso casamento, graças a Deus, é uma maravilha, muita harmonia, e foi graça de Deus, misericórdia de Deus. E quem conhece pastor Sidson e pastora Kênia sabe que eles se completam verdade, de um jeito maravilhoso, né? Sim. O jeito de um, o jeito de outro, um mais coração, outro mais razão, né? Se eu posso dizer assim. Mas é isso mesmo, né? E é um time. É um time. Minha paixão também é a formação de líderes, e no Eleve, hoje a maior parte dos líderes que a gente tem nas nossas igrejas da cidade saíram do Eleve. E quando a gente via essa combinação harmoniosa, essa boa combinação num casal, a gente já via uma plantação lá na frente, abençoada e bem-sucedida. Né? Por exemplo, eu sou mais diplomata. Eu sou mais conciliador. Então, imagina, quando vem alguém com conversa querendo me enganar, ou eu percebo e quase faço de conta que não estou percebendo, ou eu não percebo. A minha esposa já chega, ela é frontal. Ela já acaba com a história na hora. Para de me enganar. Ela fala, Sidson, sai fora. Isso aí é perigo, isso é armadilha. É muito legal. Agora, se a gente pudesse falar 3 curiosidades sobre você, quais seriam? Olha, assim, eu sou uma pessoa muito simples. Eu sou uma pessoa... É estranho, né, uma pessoa falar dela mesma, né? Mas eu me considero uma pessoa simples. Eu tenho aquele versículo que a Bíblia fala da piedade com contentamento. Ela é uma fonte de benefício, né? Então, para mim, a piedade está muito ligada à simplicidade e ao contentamento. Então, eu sou uma pessoa assim que eu sou feliz com Jesus. Para mim, eu já estou no lucro por ter sido salvo, sou grato a Deus. Então, tudo que é acrescentado, para mim é sempre bom, e eu estou sempre grato a Deus. Essa é uma característica minha, e a minha esposa também tem essa característica, e isso faz com que nós sejamos pessoas assim muito, muito tranquilas.
nos nossos relacionamentos, nós não cobramos muito assim das outras pessoas, não criamos muitas expectativas e nós queremos servir. Eu penso que uma das coisas que fez a nossa liderança em Portugal dar certo é porque nós lidamos com muitos imigrantes que estão em momento de instabilidade na vida, construindo, e nós sempre olhamos para as pessoas respeitando a dignidade de cada um, amando, servindo e nos misturando. E uma das curiosidades dessa é interessante que hoje, mesmo passados 30 anos, eu faço de tudo na igreja, por escolha, por opção. Talvez você possa falar assim, por estratégia de liderança, talvez não seja o melhor, mas por opção eu faço. Por exemplo, eu ainda lidero um pequeno grupo, eu lidero um grupo de vida, eu discipulo novos convertidos, e ao mesmo tempo eu discipulo pastores e até pastores supervisores de missões, que hoje nós temos missões em 4 continentes, e eu supervisiono pastores que cobrem missões, e ao mesmo tempo eu estou cuidando do novo convertido que chegou na igreja. Eu não quero perder a alegria de cuidar de um novo convertido ou de evangelizar alguém. Quando a igreja cresceu e eu passei a ser pastor de pastores, eu fiquei um pouco incomodado com isso. É claro que eu faço bem esta área, acredito eu, mas eu penso assim, não, para mim o evangelho eu não consigo cuidar só de pastores, só de líderes. Eu preciso de ter a alegria sempre renovada de ver alguém que está conhecendo Jesus. E isto motiva a minha fé. Isso é maravilhoso. Ou seja, abençoar pastores, cuidar de pastores, pastorear pastores é maravilhoso. Mas nada substitui você ver um novo convertido fazendo uma pergunta e você ir ajudando ele a encontrar Jesus. É maravilhoso, é maravilhoso. É maravilhoso. É fantástico. Pastores nunca deveriam deixar de fazer atendimentos pastorais. Nunca deveriam deixar de acompanhar, né, ajudar um novo convertido, de evangelizar. É muito bom. E até interessante que, assim, na questão da inovação, tem um estudo que mostra que muitas organizações deixam de ser inovadoras porque aquele CEO, um dia foi alguém que criou uma solução importante com algo que ele usava, com algo que ele precisava, na ponta. E depois ele se torna gestor que não tem mais contato com aquilo que acontece lá na ponta. Então, aquilo que aquela empresa, aquela organização que ele lidera está fazendo, que ele teve as melhores ideias porque ele estava lá, por exemplo, ele era um novo convertido numa igreja, ele era um discipulado numa igreja, ele foi enviado para plantar em algum lugar e ele sofreu algumas questões lá e ele criou soluções em outro lugar, ele parou de ter a perspectiva desse ambiente do dia a dia, ele deixou de ter ideias inovadoras e passou a cobrar coisas que são irreais. Então isso mantém uma pulsação de inovação. Exatamente, porque você vê que assim, aonde os seus processos podem ser melhor. Onde estão a falhar, exatamente. Onde os voluntários estão com dificuldade e assim por diante. Exatamente. Eu lembro de uma história que eu ouvi, que eu acho que é apropriada aqui para essa nossa conversa. Um rapaz jovenzinho estava na universidade nos Estados Unidos. Hoje ele é um cantor, né, cristão conhecido. E ele, então, ele foi trabalhar no McDonald's. É muito normal nos Estados Unidos, né, os alunos universitários fazerem ali algumas horas. Aí ele foi trabalhar no McDonald's. E ele estava chateado, tipo assim, poxa, eu fazendo esses horários, esse trabalho aqui para ganhar tão pouco, mas eu preciso e tal. Mas ele começou a trabalhar lá, um senhor de idade, um senhor de cabelos brancos, um senhor de idade, um senhor de 50 e poucos anos, estava lá mexendo nos hambúrgueres, como ele. E ele falou assim, graças a Deus, Deus, obrigado. Olha, eu estou fazendo isso aqui na fase estudantil, mas coitado desse cara, esse cara está aqui nessa idade tendo que fazer esse tipo de trabalho. Aí ele trabalhou com esse senhor alguns dias e o senhor desapareceu. Aí ele foi perguntar assim, olha, a minha escala não está acertando com aquele senhor, ou ele já não trabalha aqui mais? Aí o pessoal riu. Ele falou assim, a gente não fala, né, agora que ele já saiu, ele é diretor do McDonald's, dos principais mundialmente, e ele ele escolhe alguns dias, de tantos em tantos anos, ele passa alguns dias na parte produtiva, ele quer ver como tudo está acontecendo.
E daí, e quantos pastores não sabem há muitos anos, né? O que acontece, né? É, porque a agenda dele mudou, ele não sabe o que é chegar na igreja, sentar e assistir um culto como uma pessoa normal, ele não sabe o que está acontecendo numa sala de novos decididos, né? E Uhum. isso você perde sim aquele pulsar de vou inovar, vou mudar, vou fazer uma coisa nova. Muito bom, muito bom. A gente falou de uma particularidade. Se quiser falar mais, né? Time de futebol. Olha, time de futebol, Tem que escolher um no Brasil, outro em Portugal, né? o pessoal me pergunta, e aqui no Brasil isso é mesmo curiosidade, porque eu sou de Goiás, né? Sou de Goiânia, Esse lugar e é bom, hein? esse lugar é bom, hein? É. Você conhece bem. E o que acontece? Meu pai, ele me levava no estádio Serra Dourada, eu comecei a amar futebol com meu pai, Espero que não seja vilanovense, e mas tudo bem. Goiás Esporte Ufa, Clube, aleluia. e Ah, E é o seguinte, mas em Goiás, como em outros estados que o futebol não é tão forte, normalmente a pessoa torce para um time do do estado estado. e para um de São Paulo, Rio. Aham. E eu nunca quis fazer essa escolha, eu fiquei só pro Goiás, não. Ou é Goiás, ou Goiás ganha ou perde, eu não quero o outro. Mas eu me mudei para Portugal e lá eu aprendi também a torcer e gostar do Benfica. Sou benfiquista lá em Portugal, que é o contrário, né? Sou verde no Brasil e sou vermelho em Portugal. Em E Portugal o, é melhor ser benfiquista, né? é, lá tem bons times também, outros times. Mas é assim, o pessoal me pergunta lá, né? Mas qual time você torce para o Brasil? O pessoal normalmente lá, né, torce, não importa de que estado eles são, eles torcem para os times grandes, de São Paulo e Rio, às vezes Minas Gerais. E eu sempre falo, não, torço para o melhor time, que é o Goiás, lá no Brasil, eles começam a rir, né? Meu time é igual o Golfinho, Golfinho, né, no campeonato, ele sobe para a Série A, E faz umas gracinhas e depois desce, desce. volta para a Série B. Excelente. É o time Golfinho. Time golfinho, muito bom. Ah, excelente. Agora vamos ver se você já virou português mesmo. Cristiano Ronaldo é o melhor da história? Com certeza, não há outro. Não Então, há outro. pronto. Cristiano Ronaldo, olha, imbatível, incomparável. Ele é o melhor da história. Pronto, virou português mesmo. É português, é verdade. E eu torço para que Portugal possa ganhar a Copa do Mundo de 2026. E ganhou a Liga Europa, né? A Liga das Nações. Liga das agora, Nações, eu exatamente. falando errado aqui. E é um feito, né, inédito. Exatamente, para um país de 10 com o milhões de Cristiano habitantes, Ronaldo. né? É sensacional, que é uma das ligas mais competitivas do globo hoje, né? Porque você pega os times da Europa. Pois. Agora, a MCI, ela tem uma história, né, incrível. Só isso que a gente falou aqui, em qualquer lugar do mundo seria uma grande história, uma história muito inspiradora, né? Uma igreja começou há 30 anos atrás, hoje está em 10 países, 4 continentes, mais de 100 igrejas, muito forte na África, também crescendo cada vez mais em Portugal e na Europa. É uma história maravilhosa. Mas, dentro desse contexto que você falou, que a imigração ainda era muito. Ainda estava muito no começo, não tinha-se muitas histórias. Uhum. A igreja em Portugal era uma seita, a igreja evangélica, e algumas igrejas que foram exportadas para lá ajudaram nisso, Exatamente. para ter essa imagem ruim de uma igreja evangélica e igreja de brasileiro. Exatamente. Uhum. Então isso acabou atrapalhando também. E a sua igreja, por mais que assim eu sempre vejo bastante brasileiro, você vê as nações lá. Você vê também portugueses e africanos, inclusive na sua equipe de liderança. Sim, exatamente. Aqui que se você pudesse falar assim, na história da MCI, 3 coisas porque quando eu falo normalmente para o pastor falar uma coisa na história de 30 anos, é meio difícil você escolher uma coisa, mas alguns pontos, pelo menos 3, Sim. que você considera assim, olha, isso foi importante. Atuar assim fez a diferença. Porque muitos pastores querem saber, né, o que está por trás. A gente sabe que tem mão de Deus, tem favor de Deus, tem coisas que não se explicam. Mas dentro daquilo que você fez, que você sabe, que se explica, quais são histórias que podem inspirar outras igrejas? Muito bom. Assim, a nossa igreja ela começou basicamente com portugueses, porque nós tínhamos uma casa de acolhimento de drogados, de toxicodependentes. Então, na altura, os toxicodependentes, os drogados, eram portugueses e ganhávamos essas pessoas e, através delas, ganhávamos os familiares, os pais, esposas e assim por diante. Então, a nossa igreja começou basicamente... Entrava na maior dor de cabeça da família. Exatamente. Nós começamos a igreja com portugueses. Quando nós inauguramos uma sala pública, aí, por eu ser brasileiro,
Então a igreja começou também a atrair brasileiros. Depois nós começamos a atrair pessoas provenientes dos países africanos de fala portuguesa, porque normalmente naquela época, ainda acontece hoje, mas era mais forte na época, todos o pessoal proveniente de Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, eles tinham preferência de fazer estudo universitário em Portugal. E alguns países até pagavam bolsa, que era o caso de Angola. Então, essas pessoas, elas se converteram na nossa igreja. Olha que coisa incrível. E a nossa igreja começou, então, a não ter apenas portugueses e brasileiros, mas também angolanos, santomenses, guineenses, cabo-verdianos, moçambicanos. E começou a haver ali alguns conflitos, algumas intrigas, algumas coisas relacionadas à cultura. E então, eles pensavam que eu, por ser brasileiro, estaria privilegiando ali brasileiros, e cada um queria se forçar um pouquinho a sua cultura. Inclusive, imagina, eu estou na liderança, se eu for imaginar, vamos fazer aqui um almoço de comunhão, eu vou imaginar a culinária brasileira, vou imaginar uma feijoada, uma galinhada, uma comida brasileira. Uma picanha e tal. Mas as pessoas provenientes de África pensavam em outros pratos, né? E o português, um bacalhau, outro prato e tal. E então começou ali a ver o que quando alguma coisa era feita por alguém que estava na liderança, que era português, as pessoas falavam, não, ele está fazendo aquilo porque ele é daqui de Portugal, ele quer forçar as coisas de Portugal. Quando era feito por um líder africano, né, ele está forçando a cultura dele. E eu tive que intervir mesmo, e eu tive que ser intencional, e eu criei, esse é um dos pontos, eu criei diretrizes dentro da nossa igreja. A nossa igreja não iria contar piadas, anedotas sobre as outras culturas, nós não iríamos fazer brincadeirinhas denigrindo a outra cultura, ou seja, os brasileiros gostavam de contar piadas de portugueses, os portugueses gostavam de denegrir os brasileiros por causa de algumas coisas que o brasileiro não tem hora certa, atrasa, não é cumpridor. Ou seja, entre nós eu percebi que havia ali um motim, né, de críticas ali de uns para com os outros. E eu criei algumas diretrizes que nós iríamos respeitar e nós não seríamos isso posteriormente é que surgiu essa diferenciação dos termos. Nem todas as pessoas sabem que os termos são diferentes. Multicultural e intercultural. São termos semelhantes, mas diferentes. Quando você fala que a sua igreja é multicultural, isso não quer dizer nada. Só quer dizer que você amontoou várias culturas dentro dela. É um saco de culturas, né? Diferentes. E isso é multicultural. Tem muitas culturas ali dentro. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é ser intercultural. A nossa igreja hoje assume-se como intercultural. A interculturalidade, o que ela implica? Implica em que você não apenas vai fazer um ajuntamento de culturas diferentes. Você vai respeitar, e elas vão ter voz também, e elas vão ter influência também, e elas vão ter uma voz também. Então, quando eu comecei a lidar com isto, ou seja, nós começamos a valorizar as outras culturas, e as pessoas não sentiam que elas eram apenas toleradas ali, que elas apenas estavam no meio de outras culturas, mas que a cultura delas também teria a sua importância. Nós iríamos aprender, interculturalidade é isso, eu aprendo com a cultura do outro, o outro aprende com a minha, nós trocamos conhecimento, nós trocamos informações, e o que nós criamos é uma terceira cultura, não é nem a minha, nem a sua, nem a do outro, é uma sinergia de cultura. Uau. Então, isso é interculturalidade. Inclusive, nós temos lá na entrada da nossa igreja esta frase afirmando, somos uma igreja intercultural. Então, isso foi algo importante para que a nossa igreja hoje seja uma igreja realmente em que ninguém, quando vai escolher, imagina só, a pessoa que faz o casting para o louvor, ela não leva nada em consideração se a pessoa vai trazer um sotaque carregado da Angola ou da Guiné para cantar, ou se vai trazer um sotaque carregado de português de Portugal ou de português do Brasil. Não importa. O que aparecer ali no louvor vai aparecer. Ou seja, nós queremos excelência, mas nessa parte vai ter que haver essa... Queremos excelência, queremos caráter, mas o que você traz, a sua cultura, é bem-vindo. É bem-vindo, exatamente. E, entende? Então, assim, nós aceitamos, queremos, incentivamos liderança, sim. Esta é uma curiosidade, primeira curiosidade. Segunda curiosidade é que estas pessoas provenientes de países africanos, de fala portuguesa, que fizeram universidade em Portugal, algumas delas se converteram na nossa igreja, muitas se converteram na nossa igreja, algumas já eram cristãs evangélicas,
E elas tinham que regressar ao país delas, principalmente as que receberam bolsas, tinham que regressar ao país delas. E neste regresso, no caso Angola especificamente, regressaram muitos e eles criaram um grupo de vida. Nós chamamos a célula de grupo de vida. Aham. Criaram um grupo de vida e falaram, olha, nós queremos aqui o MCI, levar o MCI no coração para Luanda. E eu e o pastor Luciano, que trabalha comigo, fizemos uma viagem de proposta a Luanda e oficializamos ali aquele pequeno grupo como um grupo pioneiro. A partir daí ali nasceria uma igreja e nasceu. Hoje somos 2 igrejas lá em Luanda, provenientes desses frutos de Lisboa, de Portugal. Esta é uma outra curiosidade. Outra curiosidade, deixa eu ver aqui. Há muitas coisas, no caso aí, como você disse, não é fácil, porque são muitas situações mesmo. Mas outra curiosidade tem a ver com o mesmo assunto de missões, que a nossa igreja é uma igreja que começou a fazer missões quando ela não tinha recursos nem para se autossustentar. Porque eu sou missionário, coração missionário, Aham. e a nossa igreja era pequena ainda, e eu já tinha os olhos para começar em outros lugares. E entende? Então aí eu comecei nós já começamos a plantar igrejas. Sabe aquela coisa? Se você for planejar, você pensa assim, eu não posso entrar em outro projeto sem que esse projeto seja autossustentável e com segurança. E nós éramos autossustentáveis, mas não tínhamos uma segurança, flutuava muito as finanças. E nós, nós vamos fazer. E muitas vezes pensávamos, estamos fazendo loucura. Por quê? Eu sabia de denominações históricas com fundos financeiros absurdos e tinham medo de fazer missões em alguns lugares. E nós começamos a fazer missões em África, depois fomos para a Ásia, chegamos ao Brasil, não tínhamos intenção, porque imagina, se eu sair do Brasil para plantar a igreja em Portugal, não é o plano plantar a igreja no Brasil. Mas aconteceu mesmo, muitas pessoas que ganhamos em Portugal e formamos na liderança, eles voltaram para o Brasil, trouxeram a igreja no coração e começaram. Alguns tentaram, não deu certo, e nós falamos, não, olha, você precisa estar numa igreja. E nós falamos, olha, vai para uma igreja. Há muita gente que converteu na nossa igreja em Portugal e estão espalhados por igrejas aqui no Brasil. Mas aconteceu que casos em que nós plantamos, hoje são 7 pequenas igrejas MCIs no Brasil. Mas isto é uma curiosidade, a nossa igreja é missionária. Enquanto nós poderíamos estar pensando, vamos fortalecer a nossa igreja local, nós vamos fortalecer, mas não vamos deixar de fazer missões. Ou seja, sempre vamos tirar um pouquinho do nosso para fazer missões. E não vamos esperar sobrar. Não vamos esperar sobrar. Um fundo absurdo para se acontecer alguma coisa. Vamos com o que Deus nos deu hoje. E nós descobrimos uma coisa incrível. Quando a gente avança, o povo vai com a gente. Porque o povo entende a visão. Olha que legal. E o povo abraça. E aparecem recursos. Só para vocês terem uma ideia, começaram a aparecer recursos para nós fazermos viagens missionárias e fazermos coisas que, se nós não fizéssemos, esses recursos não existiriam. Eles apareceram por causa desses projetos. Eles não existiriam pensando na igreja local, porque algumas pessoas elas só se sentiam inclinadas a aparecer, né? Dar um passo à frente na área financeira, porque elas eram comovidas por esses projetos missionários, e não, às vezes, para a igreja local. Então, a igreja não vai viver o que você não fala, o que você não fomenta, o que você não lança. Exatamente. E vocês estão muito envolvidos em projetos em África, aqui na Igreja da Cidade, vocês sabem que África é um lugar que você só investe. E quanto mais você investe, você mais investe. Eu vou dar um exemplo. Nós temos igrejas em Guiné-Bissau. E em Guiné-Bissau, o pastor supervisor lá é o pastor Luciano. Para cada igreja que nós temos... Luciano Portillo. Para cada igreja, para cada missão, nós destacamos um pastor para ser o supervisor. Entende? Então, no caso para Guiné-Bissau, o pastor Luciano, ele Guiné-Bissau e Angola. Então, no caso de Guiné, o pastor Luciano fez lá um projeto, achei muito interessante. Na época, nós estávamos com poucas igrejas ainda e tudo, e ele falou assim, pastor, nós estamos formando líderes, nós vamos poder abrir 10 novas igrejas. E eu falei, glória a Deus e tal. Essa é a primeira parte da história. A segunda parte da história. Para nós abrirmos essas 10 igrejas, nós temos que apoiar esses 10 obreiros, um valor mínimo, ou seja, o custo de vida lá
para o obreiro nativo não é muito. Não é Não muito. é muito pesado. Mas 10. E a nossa igreja, Mensalmente. mensalmente, tudo que nós fazemos é só com recursos de Portugal. Nós não temos outros recursos. Nós não somos uma denominação antiga. As igrejas de lá não são autossustentáveis. Exatamente. E então, ou seja, é até engraçado. Quando ele fala assim, olha, nós vamos abrir mais. Eu falo, amém. Depois mas isso significa que vai sair mais daqui também. Então, é interessante que nós aplicamos, né, valores em África, sabendo que não é como você abrir uma igreja e pensar assim, daqui 2 ou 3 anos aquela igreja é autossustentável. Uhum. É um projeto que você tem que continuar a apoiar. E a nossa igreja faz isso hoje, né? São quantas igrejas em África? Ao todo? Eu Perdeu tenho, as contas? nós somos ao todo hoje 129 igrejas, tirando 12 de Portugal, 7 do Brasil, 19, mais outras 3 da Europa, 22, então são 122, não, 129 menos 22, não é isso? Isso. 107. 107 igrejas. 107 igrejas, África e Ásia, somando na África e Ásia. E isso tirando ainda Índia. Todas de África e Ásia são igrejas que você tem que sustentar. Tirando Índia, Índia também é assim. No caso, nós sustentamos mais a África, porque Ásia, por acaso, aí entra uma outra curiosidade que é importante também falar. Qual é a estratégia missionária da MCI? A MCI tem uma estratégia missionária diferenciada. Nós não seguimos paradigmas assim já conhecidos, porque nós aprendemos fazer missões fazendo. Uhum. Não quer dizer que eu não tenha lido livros, mas nós aprendemos a fazer de acordo com a nossa realidade. E a nossa realidade é o seguinte, nós temos 2 vertentes. Nós temos a vertente de plantar uma igreja do zero. Então, em Portugal, das nossas 12 igrejas, 11 foram plantadas. Uma, ela veio fazer parte do nosso ministério. Que é como se fosse um projeto de revitalização de uma igreja. De revitalização, de acolhimento, de fortalecimento de uma igreja. Então, um pastor português, né, com a igreja portuguesa, desejou fazer parte da MCI, era um desejo dele. Então, ele foi incluído, ou seja, nas 12 igrejas de Portugal, uma é assim. Em Angola, nós plantamos igreja do zero. Então, Santo Tomé e Príncipe, plantamos do zero. Mas vou dar um exemplo, por exemplo. Guiné, plantamos também, mas através de um pastor local. Nós começamos a desenvolver um relacionamento com um pastor, que estava lá sozinho. Ele queria plantar a igreja, mas ele só tinha um pequeno grupo. E nós levamos ele a Portugal, nós trabalhamos com ele, nós capacitamos, qualificamos ele para fazer uma igreja como fazemos. E a partir daí proliferaram as igrejas em Guiné-Bissau. Moçambique foi parecido com isso. Mas aí no caso da Ásia é diferente. Filipinas e Nepal, nós estamos em Filipinas e Nepal. Filipinas e Nepal já eram igrejas existentes, com salas já, e cada um desses lugares já tinha um pouco mais de 5 igrejas, quando eles se ligaram a nós. Então essa é outra vertente de missões. Nós acolhemos igrejas, fazemos fusão, né, de igrejas, mas com propósito. Se não tiver propósito, não faz sentido. Quando fazemos isso? Quando um pastor, ele próprio sente que ele está sozinho e ele quer fazer parte de algo maior, porque ele quer receber motivação, pastoreamento. Quando o pastor sente que ele não tem visão, ele fala assim, eu não sei como dar o próximo passo. Então ele precisa de alguém para ajudá-lo na visão. E quando esse pastor também precisa de ferramentas, ou seja, ele não tem as ferramentas. Então, esses pastores, quando eles nos conhecem, foi o caso de Filipinas e Nepal, eles ficaram maravilhados. Eles falaram, olha, a nossa igreja precisa disso. E nós falamos, nós podemos dar isso para vocês. Não, mas nós queremos ter identidade. E quando é esse caso, aí há uma ligação. Porque nós apoiamos outras igrejas também. Mas essas de Filipinas e Nepal quiseram ser incluídas no ministério. Então, neste caso, elas já são de alguma maneira autossustentáveis, mas nós damos o extra. O que é o extra? Para o crescimento. Uhum. Então, a partir das igrejas existentes, nós plantamos mais igrejas. Então, tanto Filipinas como Nepal já são mais de 10 igrejas. Olha porque só. A partir da ligação conosco, eles se fortaleceram e plantaram novas igrejas. Então, nós pagamos todas as despesas de equipes missionárias. Nós mandamos sempre equipes missionárias, igual vocês mandam aqui na EC. Eles não têm custo nenhum. E quando nós vamos lá, nós pagamos todos os eventos, conferências, alimentação, nós pagamos tudo, servimos eles e deixamos ali alguma oferta ainda
E quando há calamidades, que é o caso de Nepal e Filipinas, para quem não tem conhecimento, Filipinas são milhares de ilhas. E nós temos ali igrejas em algumas ilhas. E muitas vezes há catástrofes, né, naturais e destrói as igrejas. E quando destrói as igrejas, nós temos que mandar recursos para reconstruir. Então isso sai de nós. Ou seja, o dia a dia não é tão necessário, mas mandamos sempre extra. Nepal mandamos um extra agora. Houve uma inundação lá, enchentes, né? E lá em montanhas e tudo, e houve problema e nós mandamos recursos. Então nós estamos aí para servir, para abençoar. Eu disse 129 igrejas, sem incluir Índia, porque a Índia é um caso, é uma situação à parte. Neste momento, enquanto eu estou a gravar aqui, esse podcast tem uma equipe nossa de 3 pessoas lá. Pastor João Pedro, conhece? Pastor João Pedro, sim. Lá de MCI Lisboa. Sim. Ele com mais um casal estão lá na Índia agora. E nós estamos cuidando lá, é algo recente, porque eu acompanho um pastor lá, acompanho à distância há mais de 5 anos. E abençoando ele. Mas ele falou, a gente levou ele a Portugal. Quando ele foi a Portugal, ele falou, não, eu quero estar ligado a vocês. Mas eu já abençoava, acompanhava ele há 5 anos. Depois de 5 anos, ele manifestou esse desejo. Ele manifestou esse desejo, e eu mandei a equipe lá agora, e eles estão lá reconhecendo e consolidando a ligação. Aí lá são mais de 300 igrejas nos lares. 300 mais de igrejas 300 nos lares. igrejas nos lares, cada uma dessas igrejas entre 25 e 50 pessoas. Em região que não tem perseguição. Não há uma perseguição, assim, a perseguição é velada, eles toleram as igrejas, na verdade. Mas pode-se pregar o evangelho e tudo. Então, assim, é um grupo grande. Então, a nossa equipe lá nesse momento, eles estão fazendo encontro de pastores em 5 lugares. Cada lugar tem 60 pastores. São 5 lugares, cada lugar com 60 pastores. E pastores nesse sentido, nesse conceito de que cuida de uma igreja num lar. Mas também tem algumas igrejas estruturadas em salas também. Mas falei as curiosidades. Sensacional. E é muito interessante, desde que você falou a história da MCI, né? Porque muitas vezes, quando alguém vai plantar uma igreja, não começa assim. Você falou, não, nós fomos para lá e nós fomos servir numa área de muita necessidade. Quem quer chegar no lugar e cuidar dos drogados? Quem quer chegar no lugar e cuidar dos viciados? Aí, a partir daí, as famílias se conectaram e aí você, de uma atitude completamente de servir, de missões, de evangelismo, de ajudar mesmo nos maiores problemas de uma família. Quem já acompanha uma família com dependente químico sabe o que é um dia a dia, como é perturbador, como é difícil lidar com situações como essa. Alguns casos nunca são sanados. A gente atua, não tem 100% de ganho, e você entra no cerne da dor de uma família. E a partir daí nasce essa história de uma igreja que ama, que abençoa, servindo outros pastores. Nós acreditamos muito nisso na Rede Inspire. Quando nós vamos fazer as conferências na África, nós vamos. E quando nós vamos também do Brasil fazer conferências em Portugal, fizemos em Luxemburgo, fizemos nos Estados Unidos, né? A maior parte delas não são superavitárias, então a gente está cobrindo custos. A gente não está fazendo tudo gratuito, porque não é o caso, tem que ser pedagógico também. Mas a maior parte dos pastores que se juntam, eles estão pagando as suas próprias despesas, eles estão servindo ali nesse tempo. É uma atitude muito de a gente pensar no reino como um todo. E um dia eu convidei um pastor para ir, olha só, convidei um pastor, falei, olha, eu queria te convidar para pregar numa conferência nossa em Portugal. Acho que era a 2ª conferência. E aí ele pegou e falou, eu expliquei para ele como funcionava. Falei assim, se eu te pagar a sua passagem, seu hotel, assim, a conferência já é deficitária e a Rede Inspire já investe. Eu estou procurando um parceiro que acredita no que a gente está fazendo ali. E nós não estamos plantando igreja em Portugal. Nós estamos servindo pastores lá. Exatamente. Como você disse, né? Tem muito essa necessidade, um pastor que precisa de ferramentas, relacionamentos, para que ele avance. Depois que ele recebe isso, ele avança e multiplica. E o que ele me falou? Né? Eu chamei para Portugal e chamei para a África também. Aí ele falou assim, olha, eu estava precisando de algo assim. Porque os meios que eu tenho feito parte dos bastidores dos eventos da igreja, muitas vezes tem me gerado até uma repulsa
porque é um ambiente muito de poder, de ostentação, de ir para ter, ir para tirar e não para servir. Quando eu chamei, às vezes a gente chama, não sabe qual vai ser a resposta do pastor. Eu não vou chamar também de alguém que eu não tenho relacionamento. Exatamente. Uhum. E aí ele pega e me responde e fala assim: olha, eu precisava estar envolvido em algo assim. Então ele, durante todo o processo, ele me falou isso, que isso fez muito bem para ele. Ele fez questão de levar gente da equipe dele. Sim. Aquela sensação de eu estou dando algo de mim, estou servindo, essa sensação que os pastores precisam ter mesmo. E na nossa igreja, nós temos a seguinte ideia. Um membro de uma igreja, ele normalmente, né, comprometido, fiel, ele dá o dízimo, né? E quando a gente começou a fazer missões, foi nessa lógica. A igreja precisa dar o dízimo, entre aspas. Então, quando nós fazemos por missões e ajudamos outros lugares, ou seja, é a comunidade que está dando a parte dela também para servir os outros. Temos essa lógica e fazemos com alegria. Ou seja, o valor que sai para missões, porque você deve imaginar, viagens são muito caras, Sim. né? E nós fazemos as viagens de curta duração. Isso é uma ideia que foi muito boa. Muitas igrejas fazem, que são as missões de curta duração, que nós chamamos. A missão de curta duração, já há muitos anos que fazemos isso. Nós motivamos irmãos da igreja a acompanharem o pastor supervisor que vai fazer a visita lá na obra missionária, seja a Ásia, seja a África. E então, as pessoas pagam as suas viagens. E elas, às vezes, tiram dias de férias para fazer essas viagens. São viagens de uma semana, 10 dias ou 2 semanas. Mas o que acontece? As pessoas pagam porque elas escolhem quando vão e vão uma vez só. Às vezes uma vez na vida. Há pessoas que vão uma vez na vida. O pastor não, ele tem que ir lá 2 ou 3 vezes ao ano. Entende? Então, a do pastor nós pagamos. Então, nós pagamos as viagens do pastor, que supervisor, obviamente, porque ele não teria condições de fazer isso do próprio bolso e tantas vezes 2, que ele 3 vezes no ano. Exatamente. E todos os anos, né? Uhum. Entende? Então, nós pagamos as viagens, nós pagamos muitas despesas. Então, é um valor que sai do ministério, né? Da sede de Portugal, mas que é essa alegria de que estamos a servir o reino com a nossa parte. E uma coisa interessante, Marcos, que eu queria falar também, é que eu cresci no evangelho no Brasil. Uhum. Então, a cultura cristã de liderança era de uma maneira. Quando eu fui para Portugal, eu tive que aprender, eu tive que fazer uma leitura. Por acaso, eu até me considero uma pessoa assim, boa para fazer isso, leituras. Observação de ambientes, de contextos. E observei que a cultura europeia, ela tinha alguns traços de liderança, o perfil do líder, ele tinha uns traços bem diferentes do Brasil. Aí eu comecei a viajar para a África e percebi que a África também era muito diferente. E na Ásia, muito diferente. E qual é o ponto que eu quero trazer aqui? Dentre todas essas diferenças culturais, há uma que tem a ver com hierarquia. A lógica de hierarquia do Brasil, é claro, depende de estado para estado. O Brasil é um país continental. Eu percebo que em São Paulo tem uma lógica. Por exemplo, se eu for para alguns lugares do norte, é outra lógica. Mas da lógica que eu vim de Goiânia, o papel do pastor na época, 30 anos, o pastor era uma pessoa tipo especial, uma pessoa, vamos colocar assim, entenda bem, o chamado é especial, a vocação é especial, mas não é isso que eu estou dizendo. O pastor, o título de pastor abria portas, dava alguns bônus, alguns benefícios e tudo. E eu chego em Portugal, a cultura europeia é diferente. A cultura europeia é uma cultura que tende a colocar todas as pessoas no mesmo nível. Então, imagina, se você sentar num lugar e você tem um médico, você tem um engenheiro, você tem um juiz, você tem não sei o quê, e, inclusive, até o estilo de vida de Portugal, as faixas salariais não são tão diferenciadas. Entende? O que ganha um trabalhador normal não é tão diferente do que ganha um engenheiro ou que ganha um diretor e tudo. Tem diferenças, mas não tem uma disparidade muito grande. Não há uma disparidade, é um país um pouco socialista nesse ponto. E isso se reflete no relacionamento, por exemplo.
Aqui no Brasil, às vezes no prédio que moram algumas pessoas, o pessoal fala, ali moram pessoas selecionadas, só da categoria tal. Em Portugal, tirando alguns bairros ricos, né? O normal no prédio tá morando ali o engenheiro, o médico, o advogado, o juiz e no mesmo prédio o brasileiro que chegou para imigrar. É normal, é muito comum isso lá. Então, onde que eu quero chegar com isso? Isso se reflete nos relacionamentos. E eu observando isso, eu gostei desse tipo de... Relacionamento com a autoridade também, né? Sim, um relacionamento, imagina, eu como pastor, eu tenho autoridade, eu sou reconhecido e aceito pela autoridade como pastor, mas isso não faz de mim alguém que tem ali alguns privilégios, demasiados privilégios em relação aos outros. E eu percebi que muitos pastores brasileiros falharam nisso quando chegaram em Portugal. Eles não conseguiram fazer essa leitura. Então eles chegaram lá e infelizmente, queriam ser servidos pelas pessoas, queriam fazer uma diferenciação em várias coisas. Exigir determinados tratamentos. Exigir tratamentos e tudo. Aí eu vou para o contexto de África. O contexto de África é pior que o do Brasil. Sim. É tudo muito formal. A pessoa que assume a liderança, ela se sente especial e ela quer usufruir daquele benefício especial. Ou seja, eu paguei um preço para chegar aqui, eu vou usufruir Deus, eu vou usufruir lasque vocês. Exatamente. E então, é claro que a gente tem que respeitar as diferenças culturais, mas eu entendo que o mundo ele está convergindo mais para a realidade europeia, nesse aspecto, do que para a realidade africana ou asiática. Tem a questão aí no meio também, quando você fala o mundo está convergindo, a gente tem que analisar as questões geracionais, né? E as novas gerações têm uma desconfiança de instituições e de figuras de autoridade. Hoje, assim, cada vez menos para a nova geração, um título de líder tem valor. E quando a gente fala, por exemplo, no passado numa igreja, quando um pastor no Brasil queria segurar uma pessoa para não perder ele para outra igreja, o que ele fazia? Dava um título para ele de obreiro, dava um título para ele de líder, dava um título para ele de pastor. Então, a figura de liderança era como se fosse uma recompensa mesmo. E hoje em dia, se eu falar para um cara da geração Z, que pelo, sei lá, eu estou te dando valor, eu vou te dar um ministério para você liderar, você está dando um problema para ele. Ele fala, não, obrigado. Não, obrigado. Ele não, inclusive, tem uma crise hoje da geração Z que não quer ser chefe. Eles não querem ser líderes, eles não querem nem ser promovidos. Eles falam assim, ganhar 10% a mais para ficar doente mentalmente e para levar trabalho para casa e ser cobrado ainda mais, eu prefiro ser feliz. Tem essa mudança. Lógico que quando a gente fala de gerações, a gente não está falando de uma coisa que todo mundo pensa assim em todos os lugares do Brasil, em todos os lugares do mundo, mas é uma tendência mesmo. Exatamente. É uma tendência de olhar mesmo assim, se eu tenho um relacionamento com você, se eu confio em você, então essa autoridade é conquistada naturalmente e não diz respeito a essa posição idealizada de recompensa do passado. Mas a postura de liderança, ela é mais conquistada por relacionamento, por servir, Exatamente. pelo dia a dia, por realidade, do que por um título. Exatamente. E pegando aí o gancho aí em relação aos jovens, a juventude que você falou, há uma situação que está preocupante. Por exemplo, a Coreia do Sul. Coreia do Sul, eu cresci na minha juventude cristã lendo livros de pastores da Coreia do Sul, pastor David Jong-cho. Ou seja, a igreja era um exemplo para nós, né? Sobre oração, sobre grupos familiares e tudo e tal. E o conhecimento que eu tenho hoje sobre a Coreia do Sul é preocupante. Por quê? Os jovens estão saindo das igrejas. Só que aí que tá, vai demorar para os pastores de lá acordarem. Sabe por que vai demorar? Aí você fala assim, nós visitamos a igreja da Coreia e a gente fala assim, uau, eu fui numa igreja que tinha 20 mil membros. Só que é o seguinte, 20 mil membros, quantos jovens tinha? Por exemplo, tem uma igreja lá de 30 mil membros, ela tem 500 jovens. 30 mil membros. 500 jovens. 500 jovens. E o que acontece? O que está acontecendo? Qual o fenômeno que está acontecendo, por exemplo, na Coreia do Sul? Quando houve esse avivamento das mega igrejas, ou seja, na Coreia do Sul existe presbiteriana, né? Com dezenas de milhares de membros presbiterianas, todos metodistas, várias igrejas que têm dezenas de milhares. E houve um avivamento. Só que o que aconteceu? A liderança dessa igreja,
é por causa da cultura, isso tem a ver com a cultura coreana antiga. A cultura coreana antiga fez com que esses líderes, esses pastores, fossem pessoas que dão muito valor à hierarquia, à distância entre o líder e as pessoas. Só que a nova geração já não aceita isto. Então, a nova geração, eles estão nas universidades, eles estão com a mentalidade de um mundo globalizado, e eles estão a sair dessas igrejas. E hoje, até uma dica aí, se alguém quiser plantar igreja na Coreia do Sul, plantar igrejas hoje lá... Assiste um dorama, aprende coreano. Plantar uma igreja na Coreia do Sul hoje de relacionamento vai atrair muitos jovens. Por quê? Os jovens, eles estão cansados desta formalidade institucional e hierárquica, demasiadamente hierárquica. Eles chegam na igreja, eles não se reveem, eles não se identificam com a igreja dos pais deles. É aquele pastor, a figura lá central, uma estrutura fenomenal para 30, 50 mil pessoas, mas eles não se reveem naquilo, eles se reveem num ambiente de jovens informal em que o líder está no meio deles. E falta isso na Coreia do Sul. E essa é uma leitura muito importante para qualquer igreja. Até na questão geracional, a geração X era liderada por um título, mas o título já era tolerado mais do que honrado. A geração Y já foi liderada por quem tinha mais conhecimento. Então, se você sabe mais do que eu te respeito. E a geração Z é liderada mais por pessoas que eles conseguem confiar. É por relacionamento mesmo. Uhum. Então, se você não conquista a confiança deles, você não tem autoridade para conduzi-los para um processo de transformação. Então, você não vai liderar a espiritualidade, você não vai formar um discípulo. Então, é uma leitura extremamente importante para o mundo hoje. Você colocou muito bem. E eu considero que a longo prazo esse efeito vai ser visto aqui no Brasil também, se já não está sendo visto. Com certeza está sendo visto, principalmente nos grandes centros urbanos. Sim, porque aquelas igrejas denominacionais, históricas, antigas, se eles permanecerem com esta cultura antiga, em que o líder se vê como uma pessoa muito especial, importante, diferenciada, e a instituição muito formal, eles ainda vão sobreviver, claro, porque ainda tem pessoas de várias outras gerações, né? Uhum. Mas a juventude vai para outro caminho. Com certeza, uma aula, né, gente? Muito bom. Agora, pastor Cides, eu fiquei muito interessado né, no livro, O Peso Invisível, onde você traz essa abordagem, né, aprofundada da história de Marta e Maria, que é tão conhecida e às vezes até mal interpretada, como se servir, por exemplo, fosse ser uma coisa... Tá servindo é ativismo, né? Uhum. Tá só contemplando Jesus é o suficiente. Enfim, o que você traz no livro, assim, sem entregar tudo para a pessoa comprar o livro também? Não, é assim, eu até brinco, né, que eu me tornei advogado de Marta, né? Ela não me paga para isso, mas eu me tornei advogado de Marta. Por quê? Eu comecei a perceber que normalmente as pregações sobre esse texto, sobre Marta e Maria, sempre tinha tendência, ou seja, de super exaltar Maria, o que está correto, mas denegrindo o papel de Marta. E eu penso que esse é um erro, não tem a ver só com a história de Marta e Maria. Penso que hoje é um erro que nós corremos o risco de cair nele nas igrejas, que é para nós enfatizarmos um assunto, nós denegrimos o outro. Nós temos essa tendência. Quando você quer exaltar um assunto, levantar um assunto, você tem que desconstruir o outro. Isso é perigosíssimo. Por que atacar, né? E então, a história de Marta e Maria basicamente fala de duas vertentes cristãs, duas áreas cristãs necessárias e importantíssimas, que é a adoração e o serviço. Só que nos púlpitos das nossas igrejas, para elevar a importância da adoração, nós estamos quase colocando na categoria de pecado o serviço. Servir. Não, e por que quase na categoria de pecado? Porque hoje o nome Marta ficou pejorativo. Ficou um xingamento. Por exemplo, quando uma pessoa na igreja fala assim, você está virando Marta? Ou seja, alguém que virou ativista, ou que está em muitos ministérios, ou fazendo muito, trabalhando muito, a nossa tendência é olhar para a pessoa já usando o nome Marta como algo pejorativo.
Marta, olha, cuidado, mas você está virando Marta, Marta. Então, o nome Marta ficou negativo, a pessoa se sente ofendida. Se eu falar assim, ô Marcos, você é uma Marta? Deus me livre. Mas as pessoas não fizeram a leitura correta do texto. O texto não está colocando Marta dessa maneira. Inclusive, eu não vou dar spoiler, mas no final do livro, eu provo biblicamente que Marta não estava errada. Você prova que ela não estava errada. Tá, né? No último capítulo eu provo, e é biblicamente. E assim, e vamos lá, eu vou dar só, não do último capítulo, mas eu vou falar aqui. É assim, Jesus está na casa de Marta. Sim. A Bíblia fala que a dona da casa era Marta, porque foi Marta que hospedou Jesus. Então é assim, está lá Jesus com os discípulos e Maria aos pés dele, recebendo o ensinamento. E Marta está a trabalhar. Jesus, você concorda comigo que Jesus era um líder firme, Sim, com uma boa autoestima, sim, fala o que tem que falar? Tá. sem problema. Se o que Marta estava fazendo era errado, por que ele não tirou ela de lá? Porque eu tiraria. Se eu estou na minha igreja, vendo que alguém está... Imagina, é o momento da gente estar aqui na presença de Deus, ajoelhado, chorando, e eu vejo alguém fazendo café ou fazendo alguma coisa, eu chamo ele. Eu falo, irmão, não é o momento. Não é a hora. Mas Jesus não fez isso. Fecha essa área de servir aqui agora, que agora todo mundo aqui. Eu faria, Jesus não fez. Por que ele não fez? Porque o que ela estava fazendo não era errado. Aí que está, a essência desse texto não é contra o serviço, é contra o coração afetado enquanto serve. Porque se Marta não tivesse interrompido Jesus, ela poderia ter servido até o final. Quando ela interrompe Jesus, e a maneira que ela interrompe Jesus, algumas pessoas não percebem essa parte do texto, porque ela não fala com Maria. Era a irmã dela. Ela tinha mais intimidade com Maria ou com Jesus? Ela poderia ter falado com Maria. Ô, mana, Sim. Ô, mana, você não está vendo que eu estou trabalhando aqui sozinha? Vamos ali comigo. Ela podia ter falado De boa. silenciosa, assim, tirado a irmã de lá. Ela não falou. Ela estava muito afetada interiormente, porque ela não fala com a irmã, ela fala com Jesus, e ela fala com Jesus em tom acusatório. A frase que você leu. Pessoa que está com as emoções desequilibradas cobram dos outros atitudes para tirá-las do sofrimento. Então ela chegou a Jesus, não te importas? Ou seja, sabe quando você começa a conversar com a pessoa já com o não? Tipo assim, você não percebeu o senso de injustiça aqui dessa Já é casa? uma fatura aí, né? Já tem uma cobrança. Já tem uma cobrança, uma fatura. Você não percebeu a injustiça que está acontecendo aqui? Eu estou servindo em sofrimento. Então o problema de Marta não era servir em sofrimento. Então assim, quando nós servimos na obra de Deus, nas igrejas, no reino de Deus, nós temos que servir muito convictos do nosso dom. Marta tinha um dom de servir. E Jesus nunca recriminaria Marta por servir. E diga até o contrário. Se fosse Maria a interromper Marta, Jesus teria brigado com Maria. Eu penso isso. É assim, já uma conjecturação. Uma conjectura. Né? É assim. Se Maria tivesse dito assim, Jesus, você não se importa com Marta não está recebendo esse ensinamento tão precioso? Ela está fazendo coisas naturais? Excelente. Jesus teve falado Eu também imagino isso. Jesus teve falado, o que você tem a ver com isso? Ela está no dom dela, deixa ela no dom dela. Pode não ser a melhor escolha. Aí que está, isso eu falo no livro também. Mas é uma escolha. O que é uma escolha? Escolha é quando eu posso escolher. Se eu não posso escolher, não é escolha. Estão decidindo por mim. Então, quando Jesus fala, Maria escolheu a boa parte, é que ele implicitamente ele está dizendo, eu deixei a liberdade de escolha para Marta. Porque ele coloca a decisão de Maria como uma escolha. Aí ele fala para Marta, Marta escolheu a boa parte. Em outras palavras, mas eu te deixei fazer uma escolha. Você não escolheu a melhor, mas eu te deixei trabalhando, porque é o seu dom. Excelente. A questão não é a quantidade de coisas que você faz, é o foco que você tem naquilo que você faz. Se o seu coração está no lugar correto, seu foco é agradar Jesus. Exatamente. E você não está exigindo que outro faça algo por você, algo que, né, Exatamente. é uma resolução sua com Deus. E você está tranquilo, você está em paz. E outra conjectura. Se Marta não tivesse interrompido Jesus, o que eu imagino que teria acontecido no final dessa história? Jesus teria elogiado Marta para todos. Olha, vamos dar uma salva de palmas aqui para Marta, porque enquanto nós estávamos na melhor parte, agora a gente vai poder usufruir de um delicioso jantar, mas graças a ela, muito obrigado, Marta.
A gente vai poder comer agora. Então, Que assim, nem ela, só de ela pão teria viverá o homem, recebido mas também. até um elogio no final. Mas o problema dela é que, qual foi o erro de Marta? Foi tirar o foco do seu dom e olhar para o que o outro escolheu fazer. Essa questão da comparação está matando muita gente na igreja, né? Tá. E eu acho que é uma resposta muito importante porque cresce muito hoje o número de desigrejados. Então o evangelho avança, a igreja avança. Ao mesmo tempo nós vemos assim um número assustador de desigrejados cada vez mais no Brasil e ao redor do mundo. Ainda que tenha crescimento de evangélicos hoje na Europa, nos Estados Unidos e tem a nova geração se despertando, você tem muita gente que se envolveu de uma forma não consciente do chamado, se envolveu realmente e se tornou sendo Marta ou Maria, no sentido das suas posições, não entenderam o foco correto e se feriram ao longo da jornada. Então é uma grande resposta. Exatamente. E eu afirmo, Marcos, que a igreja hoje, ela só chegou onde chegou graças a todas as Martas ao longo dos séculos e Marias que hospedaram, serviram e adoraram Jesus. Sensacional. Muito bom. Muito bom. Não sei se você entregou o livro todo, mas o que Não, você não, entregou não. aqui é excelente, muito bom. Uma vez eu fui visitar um pastor, ele estava no seu primeiro ano de plantação e a igreja dele cresceu muito porque ele estava num lugar onde as igrejas cobravam muito serviço. E ele chegou com uma boa proposta, uma igreja jovem, e a igreja dele explodiu. E ele falava muito, né? Não vem aqui para servir, vem aqui para ser igreja e tal. Não vem aqui se você está cansado, aqui é leve. E ele fomentou muito esse discurso porque via muita gente que estava em situação de sofrimento servindo dentro de uma igreja que, na leitura delas, elas estavam sendo pressionadas demais, cobradas demais, então eles foram para lá. Daí esse pastor falou para mim, só que eu acho que eles entenderam errado. Eu estou recebendo muita gente, eu não estou conseguindo cuidar, só que eles estão vacinados contra o serviço. Ele ensinou tão bem. Essa é a questão do pêndulo, né? Ou seja, ou a gente está no extremo, ou a gente está no outro. Por que a gente não está no equilíbrio? Exato. Boa, excelente. É isso. Igreja saudável é a igreja que tem esse equilíbrio. E ele até pediu ajuda, como é que eu faço? Eu falei, você fez uma bagunça. Ajudou você a crescer. Agora vamos pensar aqui como você pode colocar isso no lugar, né? As igrejas têm que também fazer escalas importantes. As pessoas terem treinamentos, feedbacks, acompanhamento. A gente tem uma máxima, né? Que a gente cuida enquanto serve e a gente serve enquanto cuida. Então, se a pessoa está sendo cuidada, eu tenho que apontar ela para servir. Porque conhecimento, informação e investimento sem serviço vai gerar o quê? Vai gerar orgulho, vai gerar alguém que vai ficar apontando o dedo para os outros. E se também a pessoa está servindo e não está sendo cuidada, isso também vai gerar feridas, vai gerar problemas. O equilíbrio é a chave, né? Exatamente. Muito bom. E assim, antes da gente fechar, eu gosto de te ouvir, você é muito bom mesmo para ler realidade. A sua leitura hoje da igreja na Europa. Qual que é a sua leitura para esse momento? Assim, a igreja da Europa está acontecendo algo com ela muito parecido com aquilo que o pastor Liert ensina, que é da missão reversa. As maiores igrejas hoje da Europa e o maior crescimento e multiplicação está acontecendo com pessoas que estão que não são imigrantes. São imigrantes, não são da Europa. Então, as maiores igrejas de Londres são de estrangeiros, as maiores igrejas de Paris são de estrangeiros, as maiores igrejas de Espanha também são com estrangeiros. Esta é uma realidade hoje da Europa. E então, é um desafio, considero que a Europa continua sendo um desafio. Vou dar um exemplo. Em Portugal, o fluxo migratório com brasileiros aumentou tanto que as igrejas estão a receber muitas pessoas e não, para cuidar dessas pessoas que recebem, não estão tendo tempo para ser intencionais para evangelizar os portugueses. Uau! Ou seja, então a maioria das igrejas hoje estão ocupadas
consolidando, integrando, trabalhando com os brasileiros que chegaram em grande quantidade. Eu dou exemplo, no nosso caso mesmo, MCI, quando o fluxo migratório era menor, nós éramos mais intencionais, conseguíamos ser mais intencionais no alcance de português. Hoje a gente trabalha muito para tentar consolidar, e há um ponto muito negativo nesse fluxo migratório, que o brasileiro que chega em Portugal já convertido, já evangélico, ele não fica numa igreja, na primeira igreja que ele chega. Ele fica 1 ano na primeira, 2 anos na segunda, 3 anos na terceira. Ou seja, é só uma mudança de igrejas. Então, muitas igrejas que falam, estamos crescendo, na verdade é aquela troca de figurinhas. Tipo assim, é brincadeira. É um corredor de igrejas, né? É. Tem uma pesquisa que fala que uma pessoa, hoje no mundo, ela participa de 3 a 6 igrejas ao mesmo tempo. Ela chega a participar de 3 a 6 igrejas durante o ano. É normal. Virou uma... Assim, eu vou aqui, eu vou ali. Elas já não são membros mais de uma igreja só. Isso é complicado, né? Porque o pastoreio, o discipulado, ele requer de alguma maneira alguma ligação local, né? Não exclusiva, não quer dizer que a pessoa não possa se beneficiar daquilo que outras igrejas oferecem de bom, mas ela ter o lugar dela para um discipulado mais efetivo é saudável. Então, eu acredito que em Portugal hoje, o lado positivo desse fluxo migratório brasileiro, muitos brasileiros escolheram igrejas portuguesas para frequentar. Uhum. Então, hoje praticamente não há igrejas portuguesas, quando eu falo maioritariamente portuguesas, com os pastores portugueses, não há igrejas que não tenham aí 10, 20, 30, 40% de brasileiros. Então nesse ponto, eu acredito que Deus vai usar e já está usando isso para atrair portugueses. Ou seja, então esses brasileiros que estão nas igrejas de Portugal, de alguma maneira vão quebrando aqueles receios, aqueles paradigmas dos portugueses, e isso pode fazer com que realmente atraiam os seus familiares sem nenhum receio em relação a por estarem ali muitos brasileiros. E é isso, mas Portugal hoje, graças a Deus, como eu disse, quando eu cheguei em Portugal, 0,8% de evangélicos, hoje são mais de 3%, ou seja, Triplicou no mínimo, né? triplicou no mínimo, ou seja, se a gente considerar isso, se isso for repetir, eu acredito que ainda vai ser melhor, ou seja, Portugal vai ter 10% de evangélicos nas próximas décadas, né? Então, mas eu acredito que vai ser mais acelerado, mais rápido, né? Amém. Mas só baseando no Só passado. o começo, fagulhas de um Porque é mais avivamento. difícil de 0,8 para 3 do que de 3 para 10, né? Com certeza, é verdade. Então, eu acredito que Portugal está no bom caminho e O é Brasil isso. levou quase 100 anos para chegar a 6%, né? Quem? O Brasil. O Brasil? Quase 100 anos. De 80 até 1940, chegou ali a quase 6%. Depois, até a grande explosão foi depois dos 10%. Entendi. Então, depois da década de 90 que você tem uma grande explosão, né? 80 para 90 já tem um crescimento muito grande. Então, o sair do começo ali que é o pior, que é o mais difícil. Então, temos tempos promissores adiante, mas tem essa correção de rota importante também, né? E eu queria também, assim nesse final, qual foi o impacto da Rede Inspire, do Velos ali para a MCI, na sua visão? Assim, eu amo, né, a Rede Inspire e o Velos, né, vem aí também, né, junto. E eu confesso que eu fiquei muito feliz, porque eu pastoreando uma igreja, eu sou líder de um ministério, eu gostaria de ter ajudado mais pastores e mais igrejas em Portugal, mas o tempo não proporcionava, e também um pastor de uma igreja ajudar o outro, nem sempre isso flui bem, né? O outro pastor tem que confiar na intenção, na motivação. Então, quando chega a Rede Inspire, eu pude ajudar a promover a Rede Inspire, fiz isso com colegas ministeriais, ou seja, ter ali um pastor dedicado, né? No caso, temos ali o Vinícius e também o Lucas apoiando, tudo, o Lucas Marques. Eu fiquei muito feliz mesmo, porque eu vi que pastores que eu via que precisava só de um empurrãozinho. A Rede Inspire está dando esse empurrãozinho, está ajudando a igreja a se estruturar. Fico muito feliz. A MCI
a conferência, né, da Rede Inspire, quando a nossa liderança participa, a nossa liderança ama, ou seja, ajuda na formação, na preparação da nossa liderança. Nós usamos alguns materiais para eventos de crianças da plataforma. Talvez da plataforma que nós mais usamos é para adolescentes e crianças. Os relacionamentos, para nós o mais rico são os relacionamentos. Quando eu recebo a notícia que vai haver um webinar, dependendo do assunto, eu já mando para o meu líder daquela área, olha, fica ligado aí e tal. E, então, sim, é muito positivo, é enriquecedor, e o fato da Rede Inspire estar ali, e não com intenção de plantação de uma igreja, mas de apoio das igrejas, gerou essa confiança, e que muitas igrejas estão entrando, né? Somos 90 igrejas em Portugal, na Rede Inspire, glória a Deus. Estamos servindo e conectando 90 igrejas. Nós não temos 90 igrejas em Portugal, nós servimos, nós conectamos, nós apoiamos essas 90 igrejas. São 150 quase na Europa hoje, para a glória de Deus. E, gente, a gente não teria condições de avançar em nenhum lugar do mundo se não fosse com parceria, se não fosse com amizade, se não fosse com isso que o Sidson fez. Isso que o pastor Sidson fez junto com a Rede Inspire, abriu as portas, oportunizou. A gente jamais poderia alugar um espaço que a MCI tem para fazer essa conferência. E também, se a gente alugasse o espaço, a gente ia precisar de quê? Do crédito dele, entendeu? Então, assim, a indicação, realmente a recomendação do pastor Sidson fez toda a diferença, né? Então, a gente tem você em alta conta na rede. Obrigado. Porque realmente é um valor absurdo, é um impacto tremendo, e nós somos muito gratos ao seu investimento. E esse testemunho aqui, né? Você é um mestre, você poderia liderar e produzir conteúdos aí infinitos para igrejas e servindo ali com as crianças, com os adolescentes. E é muito isso, gente. Às vezes, assim, muitos pastores amam pegar uma série de sermão pronta, adaptar e pregar, e é ótimo para aquele pastor. E muitos pastores não se veem fazendo isso. Fala, não, eu tenho aqui uma linha, posso me inspirar aqui, outro, mas e a sua equipe inteira? Como é que você produz material para 4 faixas etárias de crianças? Para todas aqui na Igreja da Cidade são 4 faixas etárias. E produzir material de qualidade. De qualidade, coisa boa. Vou jogar na IA, vai nessa, né? Vai nessa só na IA. Você vai produzir gente superficial que não pensa, né? Então a IA é uma ferramenta, ela ajuda sim, mas os recursos que a gente está colocando ali são recursos testados, experimentados. Inclusive, o que você quiser subir na plataforma, se quiser subir uma mensagem sobre o livro para o pessoal, para a igreja ler, é bem-vindo, vai nos ajudar muito. Você já tem nos apoiado muito, né? Se quiser atuar nessa frente também, vambora. É uma frente da Rede Inspire. Muito obrigado, que papo sensacional. Cresci muito, fui muito abençoado. Tá? Eu fiquei aqui ouvindo e aprendendo, conversa gostosa, e com um amigo mesmo que a gente tem aqui em alta conta. Tenho certeza que abençoou você. Que Deus abençoe a MCI, Deus abençoe sua casa, tá? Kênia, Mateus e Lucas, que Deus abençoe os líderes ministeriais, os nossos alunos, né? Que são seus filhos espirituais, que você confiou para nós. A gente sempre vibra de vê-los crescendo, amém, assumindo responsabilidades, fazendo a diferença. É sempre um prazer a gente estar junto. Muito obrigado pelo convite, Marcos. Muito obrigado por ter estado aqui esses dias aqui na Igreja da Cidade, no evento, né, do Global Inspire Partnership. Muito bom, vocês são gente boa demais e vocês acrescentam muito no reino. Muito obrigado pela Igreja da Cidade, pela Rede Inspire. Um prazer, sempre. Então é isso aí, prossiga. Em Jesus o futuro é brilhante. Se abençoou você, se encheu o seu coração, se trouxe um insight, despertou algo, compartilha com alguém. Tem o guia em PDF, tá? Eu não falei do bônus, gente. Vamos falar do bônus, tá? Se você deixar um comentário aqui, nesse vídeo, nos 30 primeiros dias do lançamento do podcast, se você deixar um comentário falando como impactou a sua vida, dando um testemunho, uma recomendação,
Deixa aqui um comentário. Nós vamos sortear quantos livros, pastor? 10 livros? 10 livros. 10 livros. Então, se tiver 10 comentários, os 10 ganham. Tá? Só que não vai ter só 10. Sortear. Nós vamos sortear para todos que comentarem e nós vamos enviar o livro para sua casa. O pastor Sidson vai dar o livro e nós vamos pagar o envio para você, tá? Porque aqui a gente pisou aqui, tem que dar um presente também, tá? Que a gente acredita, pastor e líder, e se alguém quer investir. E se alguém ficou interessado no livro, vamos ter o livro aqui na Livraria Inspire. É isso aí, nós vamos ter o livro na Livraria Inspire, nós vamos ter disponível para você encomendar. Então, assim que tiver o livro pronto, aqui nós vamos deixar o link para você, tá? Para você encomendar. E também as redes sociais do pastor Sidson e da MCI. Sidson Novaes? É isso. Com I no final? Com I. Sidson Novaes com I. Com I no final. Sidson com D mudo, você vai ver aqui. MCI Sintra. Lá em Missão Cristã, no Instagram, Missão Cristã Internacional. Missão Cristã Internacional. A gente vai deixar aqui para você. Que Deus te abençoe. Então, o extraordinário te aguarda em Jesus.